Fala, família da Construção a Seco do Brasil, estamos aqui no Constru Levecast, nosso quarto episódio. Se você quer ver os outros, deve estar na listinha aí do lado do YouTube. Vou ficar muito feliz se você assistir todos os episódios, que estão sendo muito legais, porque hoje, agora nesse episódio que você está assistindo, o negócio ficou sério. Agora é coisa de campeão aqui, nós vamos falar com os campeões aqui. Então eu sou o Anderson Nunes, apresentador do MaxCast, estou sendo o anfitrião desse grande evento aqui do nossa Constru Leve 2025, a primeira feira revolucionária aí que está ajudando muito a construção a seco. Fico muito feliz de ser convidado por participar. E hoje, né, eu vou falar com os campeões do Mestre Drywall da Placo, Mestre do Drywall da Placo. Dois campeões, edição 1 e edição 2, foi 2024 e 25? Isso. 2024 e 25. Vamos falar com eles, saber um pouco mais aí como é que funcionou essa competição, como é que foi para eles chegarem a ser os campeões, porque eu já dei spoiler aqui, eles são campeões, né? E depois, como que isso reflete na vida profissional deles, né? E isso é relacionado também a Placo e como que estão o mundo deles depois dessa competição. Então, queria dar boas-vindas aqui ao meu parceiro Jefferson. Toca aqui, ó. Aqui ele me deixou no vácuo não. Campeão de 2025 e 24 aqui, ó, de longe aqui, tamo junto. Meu parceiro Bruno, que já conhece há bastante tempo, campeão 2024. É uma honra receber vocês aqui. Então eu queria abrir o espaço aí, a casa de vocês, para vocês se apresentarem melhor, um pouquinho cada um, para depois nós começar nosso bate-papo. Então começa 2024, quem ganhou primeiro? Eu sou o Bruno Etiel, tenho 25 anos e sou campeão do Mestre do Drywall Placo 2024. Fundador da empresa Mestres do Gesso desde 2020 e estou aí na área buscando evolução e crescimento nessa área de construção a seco. O nome da sua empresa é Mestre do Drywall e Gesso, porque é o Mestre da Placo? Não, ou veio antes? Na verdade, a minha empresa veio antes. A empresa entendi. Mestres do Gesso veio por conta de um carioca que me chamava de mestre. Mestre. De mestre. Passei muito isso em obra também. Show de bola. E você, meu compadre? Eu sou o Jefferson, eu venho lá de Viamão, no Rio Grande do Sul. Eu venho de uma família de gesseiros, né? Tios, meu pai, primos. Até hoje, a família bem ligada ao gesso e ao drywall agora, né? E eu fui lá me inscrever no Mestre Drywall. Eu sou sócio e proprietário junto com o meu pai da empresa Freitas Gesso, né? Que é o nosso sobrenome. Freitas Gesso. A gente é revendedor também de drywall e gesso, né? Gesso, placas de gesso, molduras. E é uma história longa aí. Meu pai começou no gesso lá em 1980. Vocês têm uma loja de produtos de construção a seco? De drywall e gesso. Legal, eu tenho um produtinho pra te apresentar depois. Vamos conversar. Depois nós vamos conversar em off, hein? Vamos conversar em off. Meu parceiro, primeiro é importante falar para as pessoas, estamos falando, como eu já falei, com dois caras que batalharam muito para chegar até onde eles chegaram, para conquistar o que eles chegaram, e foram campeões do Mestre Drywall Placo. Então eu queria que começasse com você, que foi o primeiro, contasse um pouquinho da história, como foi participar para você, assim, também, como que foi mesmo estar lá dentro, participando dessa competição, que é importante as pessoas saber. Bom, primeiramente, o nome Mestres do Gesso, por eu ter escolhido ela aí, o nome do programa ser Mestre do Drywall me chamou muita atenção, né? Isso, imaginei. Então, mestre. E até uma parte das perguntas que eles faziam é por que você quer entrar no reality, porque você quer participar. E eu falei, eu quero provar que eu sou o Mestre do Drywall, então eu vou honrar meu nome. E aí eu entrei, fiz todas as provas e participei. Mas a parte de realmente estar no reality e ganhar o reality é colheita de frutos de conhecimento que eu busquei lá atrás. Então é algo que foi plantando ao longo do tempo para colher no fim, que não é o fim, né? É só o início. É, só o início. Mas você participou da parte do reality, da prova, e foi campeão. Antes de entrar no reality, tem uma pré-competição ali, uma pré-seleção? Como que funciona essa pré-seleção para depois chegar lá no programa? A seleção funciona, na verdade, pela internet. Eles lançam as inscrições, então o pessoal se inscreve, qualquer pessoa pode se inscrever. Se você quiser se inscrever também, a próxima temporada já vai iniciar em 2026. Mas no Instagram é muito nítido, eles postam bastante sobre a inscrição. Entra no link, preenche o formulário e aí eles enviam provas para poder fazer as provinhas, né? Envia vídeos e através desses vídeos você faz provas. E aí nessas legal. provinhas tem dissertativa ou também a múltipla escolha.
Ah, legal. Então você responde uma prova mesmo. São várias provinhas, né? Então, tipo, tem vídeo sobre a parte de estrutura, tem vídeo sobre a parte de plaqueamento. E aí, no fim, eles fazem uma prova Ah, você assiste geral, o vídeo. assiste vários vídeos e depois Tá. você faz uma prova geral. E aí eles pontuam pra ver quem é de qual região, quem pontuou mais pra poder entrar. Ah, legal. E eles escolhem, como que funciona a escolha é um por cada região? Como que é? Bom, eles fazem 2 por cada região, né? Então são 5 regiões do Brasil, eles pegam 2 de cada e aí formam os 10. Ah, legal. E você entrou na edição 2024, né? 2024. E você, 2025. 2025. E foi a mesma coisa também, você fez a provinha. A nossa seletiva foi um pouco mais puxada, vamos dizer assim, muito por mérito deles, né? Eles levaram a régua, vamos dizer assim, né? Elevaram a régua, aumentaram o nível de exigência na seletiva. Teve até, que a gente sabe, foi até uma novidade a questão da entrevista, né? Sim. Até inclusive quem fez a minha entrevista, porque assim, depois de tudo isso que o Bruno acabou de falar, das provas, né, da seletiva online, a gente tinha na minha edição, a gente tinha uma segunda seletiva, que era um vídeo de obra, tinha que mandar um vídeo da nossa obra, um vídeo selfie, falando por que tinha que estar lá, e a terceira e último desafio era uma entrevista técnica com o pessoal da Saint-Gobain. Da Saint-Gobain. E, no meu caso, com o Bruno. O Bruno fez a minha entrevista. Ah, você foi o campeão e entrevistou ele? Exatamente. Olha que coincidência, cara. É. E daí, a partir disso, o pessoal lá chegou... Porque na minha edição, a gente teve 2 seletivas, né? A gente teve primeiro 50 semifinalistas, não sei se na tua o foi nosso assim. também. Ah, foi assim também. Foi. Só que a única diferença que teve entre a minha seleção e a dele foi a parte de provas de entrevista. Porque essa entrevista a gente fez praticamente uma prova. Só que a prova diretamente, entendeu? Ao vivo. Então a pessoa não tinha como escapar. E foi bem legal, assim. E aí, fomos lá, os dois por regiões, né? E essa edição, a minha edição, tem uma curiosidade, que nós tivemos, por exemplo, os 2 do Sul foram do Rio Grande do Sul, os 2 do Centro-Oeste foram de Brasília, e os 2 do Sudeste foram de São Paulo. Né? Foi menos estados dessa vez, né? Foi mais... Por coincidência, óbvio, Sim. mas é uma curiosidade, né? Que os 2 do sul do mesmo estado, centro-oeste e sudeste, só o nordeste e o norte que diversificaram os estados. Né? Deixa eu só explicar para as pessoas que estão assistindo, talvez a gente começou a falar aqui e não explicou. Mestre do Drywall Placa é uma competição, um reality show que passa na Band, né? Em que a gente está falando aqui sobre a seletiva que começa antes, depois são selecionados 10 montadores e eles vão disputar lá algumas provas para ver quem é o grande campeão, o mestre do drywall na montagem de sistema drywall, né? Então só para deixar o pessoal balizado, então se você quiser assistir ainda, tem os episódios no YouTube, não tem? Tem, dois mestres. Os 2 mestres no YouTube, você pode assistir, conhecer os meninos que ganharam aqui, então... vocês lembram de todas as provas, assim, tá na mente de vocês ainda, todo o percurso, assim, de vocês? Algum de vocês 2 quase foi eliminado, assim, em alguma prova? Passou perto, assim, vocês perceberam que, puta, eu acho que eu vou. Acho que eu não fiz legal essa. Eu não sei se eu cheguei a ficar perto, mas o sentimento, né, que eu tava perguntando, eu sim. Primeiro que eu ficava muito tenso, antes e depois no final. Mas teve 2 provas em específico, que é a 4ª prova do reality, que é a prova de steel frame, e a prova foi a antepenúltima prova, foi a 5ª prova, que era uma prova de forro com a rigitone da placa. Aí a do steel frame teve uma confusão com o apresentador e tal, e eu acabei fazendo coisas a mais. Não foi um erro, foi coisas a mais. E na do forro eu fiquei tenso por eu não conhecer a placa, eu nunca tinha trabalhado com a rigitone, né? Apesar de ter muitos anos na obra, mas sei lá, o cliente, o perfil de cliente eu não tinha trabalhado ainda. Aí aconteceu. foi o que eu fiquei mais tenso, assim, foi o que eu achei que talvez eu poderia acabar sendo eliminado, assim. É que, assim, os 2 realities teve uma diferença de pontuação. Tá. O dele foi mata-mata, então a prova do dia era específica, no outro dia não contava nada. Então, se sair uma pessoa lá, os outros 9 continua tudo igual. Então a prova definiria quem ia sair. Sim. Agora a minha seleção já foi acumulativa de pontos. Então iam trabalhando os pontos e aí quem ia ficando por último na somatória de todas as provas ia saindo. Exatamente. Pontos corridos. Tipo o Brasileirão de pontos corridos. Né? Pô, essa é legal, pô. Essa é mais justa, eu achei. Essa você mandou bem ganhar essa daí, hein? Essa daí você tá sempre na navalha? Sempre na navalha. Tu poderia ser o melhor do dia anterior e no outro dia ser o eliminado. Pior. Olha, isso é complicado. Você teve também algum momento que você ficou tenso, assim, com medo, você falou, puta, eu vou rodar nessa? Cara, na verdade não. Porque
entre eu e o Henrique, a gente sempre ficou entre um e o segundo. Então eu ficava entre o Nos primeiro e o pontos, segundo né? só. Então a gente sempre tava além dos outros. A gente sempre ficou em primeiro e segundo. E tem alguma coisa que elimina lá na placa sem ser a somatória de ponto? Alguma coisa que vocês podem fazer errado? Que eles comentaram assim, ó, se fizer isso é eliminação na hora. Não, eu Não, não. só não desrespeitar, né? Lógico, tem que saber jogar. Porque se der um soco na cara Aí é sacanagem. do outro, aí já era, né? Aí é pedir pra sair mesmo. É verdade. Cara, quantos dias de competição é no total? Na minha ida, eu fiquei 10 dias em São Paulo. 10 dias. Só que considerando chegada e partida. Aham. Dias de gravação, dias de prova, nós tivemos 6 dias de prova. 6 dias de prova. E você Foi também? praticamente a mesma coisa. Praticamente. Vocês ficam no... Porque teve visita também em lojas, né? A minha edição, né? A dele teve visita também. A nossa edição a gente fez visita na fábrica da placa. Ah, fábrica da placa. O que foi o que eu mais comemorei quando eu soube que eu era o finalista. Porque eu trabalho desde os 15 anos com drywall e eu nunca tinha tido essa experiência. E eu ver lá a fábrica e a linha de produção foi incrível. Incrível mesmo, assim. Posso dizer que foi a realização de um sonho. Isso foi todos os finalistas que foram antes de começar. Isso, antes teve a chegada no segundo dia depois da chegada, né? A gente chegou na quarta-feira. Foi a visita na placa. O que vocês sentiram assim, cara, durante a competição, que isso podia ser uma coisa muito importante para a carreira profissional de vocês? Você mesmo que é diferente dele, porque você estava em primeiro lugar, então você já sabia, pô, se eu não fizer nada de errado, eu vou chegar lá. Tipo, você tinha esse pensamento à noite, assim, cara, eu tenho que continuar, porque falta pouco. Cara, é muito louco, porque nessa parte da gente saber quantos pontos a gente tá, em qual posição a gente tá, cara, é uma pressão do caramba, porque qualquer errinho, dava pra perceber que qualquer erro, a gente podia cair no mínimo 3 pessoas. Então, a gente acha que é simples, mas na verdade não, porque a gente não sabe como eles estão avaliando. Então a gente tá de um lado e eles estão do outro. Sim. E aí essa parte que pesa. Tudo tem uma parte boa, parte ruim de você ser assim. Simples não é, com certeza. Qualquer competição é complicado e você tá lá disputando com seus parceiros de drywall, às vezes muitos amigos que tá junto com a gente, mas sabendo que tem que eliminar o cara pra você ganhar, né? Isso é um sentimento interessante de você lidar com ele, né? Também saber que ele pode passar à sua frente dependendo de um detalhe. Isso é muito louco. Qual que você achou que foi a prova mais complexa, assim, que pra você fazer, assim? Cara, pra mim o mais difícil foi a parte de instalar bancada. Eu não faço instalação de bancada, cara. Nunca tinha feito. Foi a primeira vez que eu fiz instalação de bancada e ainda consegui ficar em pelo menos segundo ou terceiro, eu acho. Na instalação? Puta, aí você concentrou pra caramba, né? Você tava com medo ali na hora, hein? Eles deram, acho que 8 buchas pra drywall. Eu fiquei faltando uma. Quebrei as 7. 7 não, quebrei 5. Quebrei 5 buchas, eu tive que pedir mais uma ainda. Aí o Henrique, sobrou a dele, que ele tava paciente, conseguiu fazer. E ele foi lá e entregou a bucha. Aí eu consegui terminar, se não, tava lascado. Ia ser complicado, hein? E você, cara, teve alguma prova que você... Teve sim, a do steel frame. A do steel frame, A do steel frame pra nós todos, não é que ela foi a mais complicada, mas ela foi a mais pesada. Apesar de nós estarmos em grupos de 4 pessoas. Só que nós tínhamos que montar 3 paredes, fazer a estrutura de light steel frame no chão, no engenheirado, né? Verticalizar as 3 paredes, plaquear, fazer a membrana hidrófuga, plaqueamento de glass rock com 3 vãos de janela, acabamento completo com base coat e plaqueamento lã de vidro e plaqueamento interno com drywall. Era bastante trabalho para fazer em 4 horas. E ali todo mundo deu o máximo que tinha e mais um pouco. Sim. Porque muitas provas é grupo, não é? Na nossa tipo teve assim, mais. Teve bastante. Na nossa teve mais. Na dele, que é um grupo, divide assim o grupo inteiro montando, né? Nós tivemos prova a primeira individual, depois dupla, depois individual de novo, depois quarteto, depois dupla e aí individual. É, porque é o final, né? E essa curiosidade de você ter que trabalhar em grupo numa prova eliminatória, assim, que é uma coisa que alguém vai ser eliminado e tal, como que ficou esse sentimento, assim? Pra mim foi tranquilo. Porque primeiro eu trabalho com mais pessoas, não muitas, mas trabalho com mais pessoas. Eu trabalhava, antes de trabalhar solo, trabalhava com meu pai em obra também, e a gente tinha mais pessoas. Então eu lido bem com isso, trabalhar com mais pessoas. Eu prefiro trabalhar sozinho, mas eu lido bem com isso. Mas numa competição mudou poucas coisas, né, mano? E segundo que eu me espelhei muito na competição deles, que eles tiveram uma prova em dupla.
E aí eu vi lá, assim, isso pode acontecer de novo. Aí eu fui me preparando para essa situação, né? E também as pessoas que estavam, né? Todos os que estavam, posso falar só do meu grupo, mas acredito que o outro grupo também, todos estavam imbuídos na missão, sabe? A gente precisa entregar e tinha cargos, né? No meu caso, eu era o líder do grupo. Eu tinha o Alan, que é o especialista em steel frame, deixei ele como cabeça da nossa equipe. Uhum. E aí todo mundo estava ali imbuído da missão de terminar e saber que se o time não fosse bem, qualquer um de nós poderia ser eliminado. E nessa competição em grupo, eles não avaliam o desenvolvimento de cada um ali dentro. É a resposta do time contra o outro e depois quem perder que eles vão Exatamente. fazer uma competição, né? Porque assim, às vezes você pode... Hã? Vai fazendo um filtro. Não, é porque sabe o que eu pensei? Às vezes você pode estar numa equipe que um cara não sabe nada daquilo ali. Sim. Só que ele tá indo na boiada de todo mundo, né? Tá indo na vibe de todo mundo. Mas é que não saber nada é muito difícil, justamente por esse filtro tão fino que eles fizeram, sabe? Foi uma seletiva bem assim, avaliativa assim no detalhe. Né? Por exemplo, o Bruno falou que ele participou de uma que ele nunca instalou bancada. Então, tipo, se tivesse uma em dupla, vai instalar bancada, você ia falar por quê pro seu companheiro? Cara, nunca instalei isso. E aí o cara ia falar, agora eu vou ter que me virar, né? Mas daria um jeito, né? Tu usa a técnica, né? Não, ele deu um jeito, ele ficou bem, né? É isso que eu queria dizer, tipo, o cara não saber nada é muito difícil, sabe? Porque tu tem a técnica, então tu pode, que nem eu, nunca tinha trabalhado com a Rigitone. Mas tu tem a técnica de instalar. Né? Pra você é só um material diferente, né? Exato. Mas a técnica de instalação é a mesma, né? Exato. Já tem as manhas de parafusadeira, já sabe o que é nível prumo. Pronto. Já era. E como que foi com você primeiro, que foi mais recente, essa emoção de estar na final, assim, como que foi a preparação a noite anterior? Cara, a final foi num dia separado, só pra final. Foi. Então é legal demais. Foi muito massa, porque assim, ó, eu sempre repito isso. A nossa equipe era muito especial, assim, o time. Você tá falando o time, as pessoas que participaram, os 10. Teve a semifinal, que daí eu não participei, porque eu ganhei uma prova bônus e fui direto à final. Ah, legal. E daí o Cristiano, o Alan e o Bruno fizeram a semifinal. Acabou a semifinal, a gente fez uma confraternização, nossa. A gente sentou na parte do hotel lá e ficamos lá até altas horas conversando. Não teve aquela coisa de ficar sozinho, refletindo e tal. Sim. Não teve isso. Então, e aí a gente chegou para fazer a prova final, eu particularmente. Nesse dia, muito estranho isso até, inclusive eu tava muito tranquilo, porque eu sou um cara muito nervoso, assim, principalmente nessas questões, tipo, que nem tá fazendo isso aqui, sabe? Pode ver que eu tô toda hora me mexendo. Coisando aqui, segurando não, aqui, né? É uma coisa que eu tô chegando agora nesse mundo, né? Então, mas no dia da final eu tava bem tranquilo, foi bem legal. Você não é um cara que tá muito nas redes sociais, assim, postando vídeo. Agora tem que aproveitar. Agora tem que aproveitar, ó. Tô começando, fiz alguns vídeos aí e tô gostando, tô pegando gosto pela coisa. Só tenho que me acostumar a estar mais nessa vitrine. É verdade. E aí, como que foi a disputa da final, assim? Foi legal e o Bruno tava lá assistindo também uma parte. Foi intenso, assim. Teve reviravoltas, né, Bruno? O Alan largou muito bem. O Alan largou muito bem. O Bruno podia se dizer que ele era o favorito, porque ele vinha muito bem no reality. E eu tava ali. E eu me atrapalhei um pouco com as placas lá. Eu tava meio bagunçada a cabeça. Eu tava tranquilo, mas a cabeça tava, sabe? Milhão. Meio... Não era nervoso que eu estava. Eu tava atrapalhado, essa é a verdade. Mas acabou que depois, quando engrenou, assim, eu acabei conseguindo ir, porque eu tenho uma boa produtividade, né? E daí eu consegui recuperar o tempo perdido, mas foi emocionante. Quando terminou a prova, assim, a gente olhava para as pessoas que estavam atrás das câmeras, né? Tinha gente chorando, tinha gente gritando, gente batendo palma, foi muito legal, assim. Foi uma experiência, assim, que é daquelas que o cara vai morrer contando. E aí no anúncio, né, que você foi o campeão, como que você sentiu, assim? Cara, de novo, eu tava muito feliz com qualquer posição que eu ficasse. Eu queria muito estar na final, eu queria participar de todas as provas. Tá. Quando eu cheguei na final, eu falei ainda pro Alan e pro Bruno, cara, agora é festa. Agora não tem eliminação, agora é ranqueamento. Onde a gente vai ficar em primeiro, onde a gente vai ficar em segundo, onde a gente vai ficar em terceiro, vamos resolver. Já era. E quando terminou a prova, eu sabia que o Bruno ficaria em terceiro, porque ele não concluiu 100%. Aí já te deu aquele... Aí, ó, é primeiro ou segundo. Primeiro ou segundo. Né? E daí acabei ficando em primeiro. E aí foi alegria total. E os outros participantes ficaram felizes por eu ter ganho também. Então, foi só alegria. Só alegria. Foi muito legal mesmo. Legal, cara. E você, Brunão? Como é que foi, assim, a noite sua antes da final? Cara, as duas últimas provas foi muito tensa.
A minha. Foi em dupla, né? A penúltima prova, a gente teve que fazer 3 paredes. E aí uma parte delas era glass rock, a outra parte era só por dentro, a parte de fechamentos. E foi em dupla, então a pessoa que eu peguei foi muito top, cara. O cara trabalhou super bem comigo. Sabe aquele entrosamento de equipe mesmo? Eu não sou acostumado a trabalhar em equipe, mas a comunicação entre um e o outro deu tudo certo. Parecia que aquela prova era para ser nossa. Inclusive, a gente praticamente gabaritou a prova. E aí, o que pega mesmo é a gente ver olhar pro lado assim e ver as outras pessoas também se dando bem, né? Aí fala, pô, mas será que o cara tá na minha frente? Lascou. Aí, agora a última prova, eu já tava um pouco mais tenso. Chega na hora de executar a prova mesmo, começa a tremer, aquele ar-condicionado parece que tá entrando dentro da pele, que congela tudo. Aquele nervosismo, a câmera, cara, é tudo deixa a gente meio nervoso. E principalmente por ser a final, né? Aí a gente não sabia mais qual a posição de quem, então não sabia se eu tava primeiro, segundo ou terceiro, só sabia que tava entre os 3. Sim. E a prova foi forro. Eu sou um pouco baixo. Pra poder fazer o forro, eu me lasquei um pouco. Eu e o Fábio, né? O Fábio também é baixinho, mas o Fábio já é mais arretado, ele desenvolve mais. Agora o Henrique já não se deu tão bem. Então, na parte de finalização, olhar as provas, eu falei, pô, acho que eu fiquei um pouquinho na frente do Henrique. Mas eu fiquei com medo do Fábio ter me passado, porque ele terminou a prova antes que eu. É verdade. E aí, quando acabou, que você... falaram que você é campeão, o que você sentiu, assim, como é que foi? Cara, gratificante, muito gratificante. Até porque o nosso trabalho, ao decorrer do tempo, a gente vai executando, vai melhorando a qualidade. E aí, quando a gente chega pra fazer uma prova, é simplesmente mostrar o resultado de todo o trabalho que a gente teve atrás de tudo isso, de toda uma história. Então, quando eu tava fazendo minha prova de forro, concentrado, nervoso, tudo ao mesmo tempo, um monte de emoção. E eu falei, cara, isso aqui é a cereja do bolo. Isso aqui é o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor aqui. Sim, e a prova meio que esqueceu e foi, né? Assim, né? Cara. Tipo, se dedicando, assim, fechando aquela vibe de trabalhar e terminar a final, né? E aí é simples, a gente faz o que a gente faz no dia a dia. Então foi tenso e ao mesmo tempo tranquilo, sabe? Pô, é ótimo falar com pessoas assim que serve até de inspiração para quem quer entrar no reality novamente e ver que estamos falando com as pessoas que ganhou. Então, tipo, vocês são trabalhadores comuns do dia a dia que se dedicaram bastante e chegaram lá na final, se dedicaram muito ao programa, ao aprendizado, a se esforçar mesmo assim no trabalho de vocês e chegaram lá. Isso é muito legal, cara. E é bom para as pessoas saberem também o que isso rendeu de fruto para vocês pós-reality. Como que foi a sua vida primeiro, né? Assim, acabou o reality. Como que passou a ser? Você considera que ela tá diferente agora, depois do reality? Assim, eu sempre fui o tipo de pessoa, sempre não, né? Teve um tempo que eu fiquei meio relaxadão. Mas depois que eu entendi que eu não tinha que ser qualquer um, eu não nasci para ser qualquer um, eu resolvi ir atrás dos meus objetivos. Quais eram esses objetivos? Para mim era ser o melhor naquilo que eu faço, porque eu faço com gosto, eu amo esse sistema. E aí eu comecei atrás de conhecimento, atrás de networking, conversar, comecei a participar de eventos. Então, isso tudo agregou na minha vida para eu poder estar lá nesse dia. Então, uma coisa que eu deixo de recado para quem quer entrar nesse reality show é simplesmente buscar conhecimento e você melhorar por si, não realmente por conta do reality show. Sim. Reality show é só um fruto que você vai colher, mas você tem que melhorar por si mesmo, pela sua família e pelo seu crescimento profissional. Então, foi isso que aconteceu. Eu só recebi um fruto daquilo que eu tinha plantado há algum tempo. Na verdade, o que você falou é muito importante porque o reality vai ser uma consequência do seu crescimento, né? Então, assim, um montador que vai atrás de seguir as normas, usar materiais corretos, fazer o bem pro próximo, ajudar o cara que tá fazendo coisa errada, não ficar desejando mal, não fazer esses vídeos besta da internet prejudicando o crescimento do sistema, tudo isso com certeza vai te levar a estar lá. Nem que seja por uma indicação, alguém vai falar, ó, cara, tem um cara lá que é bom pra
participar, manda o link para ele, tipo, para ele saber que tem uma competição. Tudo isso vai fazer com que você chegue mais longe. Então, a consequência de chegar a algum lugar, os meninos tá aqui, talvez há um tempo atrás, eles não sonhavam em estar participando de um podcast na primeira Constru Leve. Eu não imaginava ser o apresentador de um podcast, porque tudo isso é o fruto do nosso trabalho, de estar se empenhando no sistema, trabalhar cada dia mais para isso chegar lá. Esse recado que você deu foi muito importante. Parabéns por ter esse tipo de pensamento, foi muito legal. E você, cara, como que foi a sua vida, ou assim, depois do reality, que agora tá muito recente, né? Você ainda tá colhendo esses frutos, né? Mas eu compartilho do que o Bruno falou, sabe? E a questão da mudança, como tu disse, é muito recente. Mas já mudou, assim, no âmbito pessoal, assim, sabe? Por exemplo, eu tô aqui, né? Eu tive um evento junto com o Bruno também, com outras grandes pessoas, aí, grandes profissionais no Paraná. A gente estava junto lá também, e essa conexão, né, conhecer as pessoas e ver que todo mundo ali está aberto para te ajudar, para compartilhar conhecimento, para o que sabe, o que te dá dica, te incentivar, sabe? E tu vê que nesse núcleo, né, nesse lugar que a gente chega, as mentalidades são muito parecidas, sabe? É muito no que tu falou também. Não tem vaidade, eles se preocupam em ajudar a pessoa, eles querem o bem do sistema. Né, eu costumo dizer que a gente ainda não pode chamar ninguém de concorrente, porque tem muito mercado, tem muita demanda. A gente tem que fortalecer o nosso sistema, né? E tentando ajudar o cara ali que eventualmente está fazendo errado, porque na minha visão tem duas maneiras de fazer errado, né? Uma por falta de conhecimento, aí esse cara ele precisa ser ajudado. Né? Isso aí às vezes nós tem que pegar o cara pela mão e trazer ele pro sistema, né? E aí isso a gente vai fortalecer o nosso sistema. Mas também tem o cara que faz porque quer. Aí a conversa é bem mais difícil. Sim, esse é complicado. Aquele que posta vídeo falando a norma não paga meu salário, esse tipo de cara. Esses caras que é muito mais complicado, mas a gente tem que bater e continuar persistindo, porque vocês são exemplo disso, de que dá para chegar lá. E perseverança, cara. Então eu fico feliz mesmo de conversar com vocês. É um bate-papo muito legal. Para finalizar, eu queria saber de vocês planos para o futuro agora, né? Você, os planos para o futuro. De novo, eu sei que está muito recente. Eu sei que você já viu a diferença hoje aqui na feira. Você chegou na feira, as pessoas conhecem você, coisa que antes você passava tranquilamente, né? Não tem como mais agora. Mas o plano para o futuro... Bom, eu tenho comigo, na minha mentalidade, eu tenho um grande plano realmente. Eu quero fazer com que o meu estado, os instaladores de hidroel do meu estado, do Rio Grande do Sul, se unam num movimento tão forte quanto vocês têm aqui em São Paulo. Esse é o meu intuito. Eu quero usar esse título do mestre drywall para fazer isso. Quero tentar fazer um movimento de drywall Rio Grande do Sul, né, como tem o drywall São Paulo, que a gente se una, que a gente tenha a voz, que a gente consiga falar com a indústria, que a gente consiga falar com outros montadores, que a gente consiga ter mais centros de treinamento, para que o drywall lá no Rio Grande do Sul, ele não é desconhecido, ele é um movimento bem forte. Só que a gente pode melhorar muito. A gente tem muita mão de obra de qualidade lá, só que é cada um num canto. E essa comunicação ainda não existe. Ela é muito falha, sabe? E eu vejo aqui em São Paulo esse movimento que existe aqui, que é muito bonito de ver. E vocês conseguem se organizar para fazer grandes eventos, e é isso que eu quero fazer lá. Esse é o meu principal objetivo. Legal, cara. É um ótimo objetivo também. Tá de parabéns pela visão aí. Dá para perceber que as pessoas, os dois que ganharam, não foi à toa. São pessoas, além de bons montadores, tem uma cabeça boa, uma mentalidade legal. É isso que você tem que buscar também. Ter esse tipo de mentalidade. Isso é muito legal, cara. E aí, o seu plano para o futuro, Bruno, qual que é? Bom, na verdade, o meu futuro já tá bem próximo. O nome Mestres do Gesso, sendo bem básico aqui. Mestres do Gesso surgiu com a intenção de transmitir conhecimento. Então, eu ia colocar Mestre do Gesso. Porém, teve uma interferência que já tinha uma empresa chamada Mestre do Gesso. E aí, quando eu coloquei Mestres do Gesso, acrescentei isso, a minha mente foi muito além daquilo que eu tinha planejado. Eu falei, pô, mestre é simplesmente um, mas mestres são vários. Então, aquilo que eu busquei para mim de conhecimento, de ir atrás de conhecimento, de network, de contatos, eu falei, agora que vai começar a cumprir o propósito que eu tenho de transmitir esse conhecimento. E foi a partir daí que eu comecei a dar treinamentos na Espaço Smart, comecei a dar treinamentos para empresas parceiras também, então lojistas que querem juntar uma equipe para poder
aumentar o tanto de montadores, eles chamam as pessoas interessadas no treinamento e eu vou e treino essas pessoas. Então é algo que agrega além do que realmente eu podia imaginar. E foi demais, cara. Ganhar um mestre do drywall pra mim foi o ponto do iceberg. Show, cara. Parabéns pelo título que você ganhou, mestre do drywall da placa, parabéns pra você também. Fiquei muito feliz de bater esse papo com vocês, são pessoas bacanas, incríveis. O Bruno já conhecia mais, obviamente, até quando eu tava assistindo mandei mensagem pra você, falei, cara, eu tinha certeza que você ia ganhar. Parceirão, você não conhecia, então foi um prazer te conhecer agora, espero que a gente tenha novos contatos. Vocês estão convidados também para participar do MaxCast especial mestre do drywall, da placa, a gente tá planejando, tá? Então já tá convidado, a Ana vai falar com vocês depois aí pra gente poder fazer um especial. Ó, toca aqui, mano. Obrigado por ter participado aqui do nosso Construleve Cast. Obrigado você também. Ó, você que tá assistindo, tá devendo minha camiseta do mestre da placa aí. Pode buscar a minha, viu? Pode buscar a minha. E você aí, ó, viu esses mestres aí, se espelhem nesse trabalho. Façam também o melhor de vocês, ajudam o próximo, porque o crescimento de cada passo, de cada degrau do drywall também depende de você. Não espere só do próximo e faça o seu melhor. Então, acompanhe nossos vídeos aqui, que tá muito legal. Construleve Cast, tá muito bacana essa feira, a primeira edição. Então, você pode ajudar como agora? Nesse momento, só ajuda. Se inscrever no canal, curtir, compartilhar e vem com a gente, que vai ser top.